Hello, friends! Aqui é Teco Mendes, estou aqui de novo com o meu amigo Caio Fleury. E Oi. Hoje a gente vai falar... o Caio está dando um oi aí. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que gera muita dúvida e que é relativamente novo. Esse assunto é um assunto de poucos anos. Tanto para você ter ideia, no primeiro livro que eu li sobre o assunto, ele nem tocava, ele nem falava muito. E no meu blog, num dos posts... eu até falei assim, olha, eu não vou falar muito desse assunto porque ele é muito novo. Só que ele ganhou força, que ao mesmo tempo que ele é novo, ele é extremamente importante. Então, o reconhecimento da importância dele, ele foi muito forte pelo meio dos estudiosos, acadêmicos, dos profissionais de saúde. Então, é extremamente importante a gente falar e tirar as dúvidas, né? E naqueles posts que eu tenho sobre como estudar a paleo, eu sempre falo que eu me baseio assim, como que os nossos ancestrais se comportariam. Então, quando surge alguma coisa nova, eu falo assim, putz, mas isso faz sentido em termos de evolução? E daí tem até uma história que eu contei com relação às frutas. Porque quando fala sobre jejum intermitente, eu entendo que os nossos ancestrais, eles não comiam o tempo inteiro, eles tinham um período de jejum. Só que daí quando falava que algumas frutas têm que ser restritas, daí eu não entendia. Eu falei, ué, se o meu ancestral tá com fome e encontra um monte de fruta, ele vai se entupir de fruta, né? E daí, estudando, eu mandei uma pergunta para um blogueiro americano e ele me explicou, só que as frutas ancestrais não existem mais, agora é muito mais doce, fora de estação, etc, etc. Daí eu falei, faz sentido. E a mesma coisa foi com relação a ter uma preocupação ativa com a nossa flora intestinal, com as nossas bactérias. Aliás, né, Caio, que a gente cresceu com o conceito que bactéria é ruim, não é? Com certeza. A gente sempre cresceu, falou, não, filho, nossa, você tá com a mão suja de terra, vai ficar doente. E essa foi a resposta que eu vi do Mark Sisson. Eu falei assim, por que nós temos que se preocupar agora? Porque, por exemplo, vitamina D. Por que a gente tem que se preocupar com suplemento de vitamina D? Porque antigamente a gente vivia no sol, a gente vivia lá fora. E essa foi a resposta que eu ouvi. Antigamente, a gente vivia com a mão na terra, com a mão nas bactérias, colocando a mão na boca. E isso tudo ajudava a nossa flora intestinal. A gente não tinha, por exemplo, antibiótico, né, Caio? Que acaba. E daí eu mudei meu conceito. Faz todo sentido para a gente nos ancestralizar esse tipo de suplemento. E antes de começar com o Caio na parte técnica, eu quero até mostrar aqui para vocês os meus probióticos que eu tomo, né? 30 bilhões de SFUs que passa pelo suco gástrico vivo até chegar o nosso, né? E quando que eu tomo isso? Eu tomo quando eu percebo que eu estou em algum momento não comendo muita salada como devia, muitos vegetais, ou então eu tive, até comentei com o Caio outro dia também, só que fora do mundo ancestral, que eu estava com uma dor de garganta, tive que tomar antibiótico. Um antibiótico. Né? E daí eu já saio correndo. E os probióticos, isso aqui se eu não me lembro, porque eu tirei da embalagem para guardar aqui, eu acho que é fécula de batata, alguma coisa assim, que não altera a minha insulina e chega bacana como comidinha para as minhas bactérias queridas que fazem um monte de bens que o Caio vai falar agora. Então, Caio, vamos começar com essa definição aí. O que são probióticos e o que são pré-bióticos? Certo. Esse é um assunto, no mínimo, intrigante, como você falou, né? Como é que a gente ter tanto medo de bactéria e estar consumindo bactéria ao mesmo tempo? A gente consome bactéria em todos os alimentos que a gente consome e suplementos também. Você tocou num assunto muito importante, são suplementos. Suplementos pré-bióticos e probióticos. Os prebióticos, por definição, pré-bióticos são aqueles que são fibras, basicamente. São fibras ou amido resistente, que eu posso entrar mais em detalhes sobre amido resistente mais adiante, só que são fibras que vão fermentar no intestino e lá as bactérias vão ser criadas a partir delas. Cada tipo de fibra, cada tipo de alimento vai estar favorecendo o crescimento de um perfil de bactérias diferente. E é muito importante, o ser humano sempre teve disponibilidade de uma variedade enorme de alimentos ao longo da sua evolução, na África, em outros continentes, e sempre consumiu uma variedade enorme de alimentos que levou à produção muito diferenciada, muito diversificada de bactérias no intestino.
Então, é muito importante para a saúde você ter um perfil de bactérias no intestino diversificado. E, infelizmente, com a dieta moderna que a gente tende a comer muito dos mesmos ingredientes, embora a gente ache que a gente tenha mais disponibilidade no mercado, nossos ancestrais paleolíticos, paradoxalmente, por incrível que pareça, têm um acesso muito maior a alimentos diferentes do que nós. A gente fica surpreso com todas as prateleiras do supermercado, mas, na verdade, tudo é derivado dos mesmos ingredientes, da mesma matéria-prima. Trigo, laticínio, leite, óleos processados, que é um produto totalmente moderno, toda uma criação, uma invenção da industrialização. E, basicamente, todos os produtos são uma mistura desses alimentos com outros alimentos também, certo? Então, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ser muito atento para diversificar a nossa dieta, para favorecer uma produção bacteriana no microbioma intestinal mais adequada para a saúde, que está relacionada a uma melhor saúde, porque eles já fizeram muitos estudos correlacionando os tipos de bactérias no intestino com os desfechos na saúde do ser humano. Legal. E falando disso, Caio, então, antes de a gente entrar em quais tipos de suplementos, por exemplo, de pré-bióticos que podem nos ajudar, quais seriam os alimentos, se eu quiser ter uma flora intestinal saudável, que eu devo me preocupar? Tem algum específico ou comendo salada à vontade, eu já garanto isso? Porque muita gente fala assim, se você estiver seguindo uma dieta com muito low carb, por exemplo, igual o nosso último vídeo da dieta cetogênica, você precisa suplementar. E, na verdade, como eu acompanho muito isso, teve essa pergunta no podcast Keto Talk. Sobre isso, eles falaram, não, se você garante comer muitas folhas, você já está garantindo, alimentando as suas boas bactérias. Então, como seriam esses alimentos que garantem isso daí? Uma variedade muito diferente de alimentos, não só no reino vegetal, como no reino animal também. O reino animal aí proporciona uma criação de um perfil diferente de bactérias. Mas vale ressaltar, é muito importante, que as populações primitivas se disponibilizavam em uma variedade enorme de alimentos, tanto do reino animal quanto do reino vegetal. Então, são diversas fontes diferentes, diversos grupos de alimentos do reino vegetal e animal. Por exemplo, a manteiga, os laticínios, está relacionada à produção do ácido butirato no intestino, que é um pré-biótico muito importante para a saúde, para a mucosa intestinal. Temos alimentos folhosos, temos alimentos fibrosos. Antigamente, os alimentos eram muito mais fibrosos, consideravelmente mais fibrosos do que eles são hoje em dia. Então, é muito comum a gente falar numa dieta rica em fibras, porque, com certeza, o consumo de fibras tem vários benefícios para a saúde humana. E os alimentos ricos em fibras são os alimentos mais ancestrais, são os alimentos mais perto do que os nossos ancestrais consumiam, são os vegetais legumes, né, que é brócolis, vegetais verdes, são muito ricos, como você acabou de falar, são muito, muito ricos em fibras. Os vegetais ricos em amido também, os tubérculos com menos amido ou com mais amido, batata yacon, que é rica em inulina, um fruto oligosacarídeo também, que é excepcional e não é tão alto em carboidratos, né? Então, você está seguindo uma dieta low carb, você precisa de uma combinação dos dois, quantidades adequadas de fibras, e, ao mesmo tempo, um alimento que não proporciona muito amido. Então, cada pessoa, em sua dieta, vai ter que achar o seu equilíbrio aí. Exato. Esse ponto que você falou é muito importante, porque a gente fala na questão de amido para chegar até as bactérias, né? E daí a gente fala, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação, a gente tem também a preocupação com a quantidade excessiva de carboidratos, principalmente na fase de dieta que você está. Por exemplo, se você está com obesidade mórbida, a sua dieta é diferente de uma dieta de manutenção da pessoa que já está no peso e que faz crossfit todo dia, né? Então, outro exemplo também por exemplo, a banana, ela é boa ou não é? Depende, a banana verde tem uma característica e a banana extremamente madura tem outra característica, né? Então, assim, em que momentos que a gente deve fazer a chegar a suplementar alguma coisa assim? Tá, então você tocou num assunto importante, que é a restrição de carboidratos. É uma dieta muito diferenciada de um perfil metabólico de um tipo de pessoa com
perfil metabólico de outras pessoas. Cada um tem uma característica individual. O contexto individual é muito importante, não fico cansado de ressaltar. Agora, falando em geral, para a gente entender princípios que se aplicam a todas as pessoas, a todos os tipos de organismos, né, que é inerente ao ser humano. O bioma do intestino, as bactérias do intestino, elas consistem em trilhões e trilhões de bactérias. De fato, muitas bactérias diferentes, mais do que a gente tem de células no corpo. Então, a gente tem trilhões e trilhões de bactérias no corpo. A gente é feito de bactérias, a gente não é feito de células. A gente é feito de células, mas muito mais bactérias. As bactérias estão por toda parte. Então, a gente não precisa ficar com medo de bactéria. A gente precisa ficar com medo das bactérias ruins que podem causar infecção, que mata muita gente hoje em dia. Eu sou um exemplo desse. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu fui hospitalizado alguns anos atrás, porque eu me cortei, peguei uma afecção, não tive oportunidade de tomar um antibiótico, fiquei numa condição muito séria. Então, o antibiótico acaba com as bactérias boas no intestinal, mas é necessário para salvar a vida de muita gente. Os antibióticos foram responsáveis por aumentar a expectativa de vida drasticamente do ser humano. Junto com os avanços na medicina, das últimas décadas, último século mesmo, o antibiótico foi a maior descoberta de todas, certo? Porque as bactérias ruins, elas podem atravessar, entrar no sangue e invadir os tecidos, invadir os órgãos e dominar tudo, certo? Então, a gente tem que, tirando a infecção, que é um caso mais específico, em termos de dieta, a gente precisa favorecer um melhor perfil de bactérias, aumentar o número de bactérias comensais, que são as bactérias boas, e minimizar a produção excessiva de bactérias ruins. Isso pode ser alcançado por um estilo de vida melhor e por uma dieta melhor, certo? Então, o intestino é um órgão muito grande, que ele tem mais de 7 metros. Imagina, muita gente não sabe, mas o intestino é um órgão gigante, gigantesco. É o maior órgão do ser humano. E é o órgão que tem maior contato com a parte externa, com o exterior, certo? E qual a importância disso? A importância é que o nosso corpo é uma barreira para o exterior. Portanto, o corpo está sempre protegendo nós do mundo externo, que são invasores, que são substâncias antígenas ao corpo, certo? Então, o intestino, ele protege o sistema imunológico para combater infecções e doenças. Então, a gente precisa de uma saúde intestinal muito grande para estar se prevenindo de infecções e doenças imunológicas. E entre essas doenças, entre as doenças degenerativas modernas, as doenças inflamatórias, artrite reumatoide, até mesmo esclerose múltipla, elas têm uma ligação muito grande, já foi comprovado, já é estabelecida essa relação, com uma barreira intestinal, uma maior permeabilidade intestinal, que é um déficit na proteção da mucosa intestinal de substâncias externas que são tóxicas, que são antígenas, que são perigosas para o corpo. Então, o nosso sistema imune no intestino está protegendo o corpo dos invasores, das bactérias ruins, dos antígenos. Devem olhar a gente falando e imagina que a gente está querendo garantir uma boa digestão. Certo, né? Não é apenas isso. As bactérias servem para a gente ter uma boa digestão, né? Mas, igual você falou, muito mais do que isso, não, é o sistema imunológico do corpo. E tem outra coisa que eu queria que você já complementasse, as questões do neurônio. Por que é chamado de segundo cérebro, né? Certo. Esse nosso intestino, que é uma coisa muito interessante também. É muito importante. Então, eu vou chegar nesse ponto rapidinho. A mucosa intestinal protege o corpo das toxinas, dos invasores. Uma vez que ela entra no sangue, daí o sistema imune, no próprio intestino e no sangue, o sistema imune está atacando os invasores constantemente. O sistema imune é o que preserva a saúde do ser humano em vista a ataques externos, certo? Então, a gente não pode tem que manter a saúde intestinal para não deixar os invasores entrar no sangue e não causar inflamação localizada no intestino. Então, um exemplo disso seria evitar os alimentos que são ofensores ao intestino, que prejudicam a saúde intestinal. Então, a gente tem alimentos aí com glúten, que vocês conhecem muito bem, o glúten é um problema, é um ataque de toxina, de fato, é tóxico para todo mundo, embora cause problemas, alguns causam problemas em outros, é tóxico para todo mundo. Isso não sou eu que estou falando, é o Alonso Fasano, os maiores especialistas do mundo de doença celíaca e sensibilidade ao glúten. Alguns indivíduos têm sensibilidade ao glúten, que é uma reação ao glúten que também é adversa, certo? Mas a doença celíaca realmente é o que é o problema forte. Então, glúten não é um problema
para todo mundo, mas traz seus problemas para muita gente e vem aí empacotado de carboidratos. Então, esse é o problema de ser um carboidrato refinado, que aumenta a insulina, aumenta a glicose no sangue, favorece a diabetes, transtornos metabólicos, a resistência à insulina. Esse é um fator importante aí a ser preservado quando a gente evita o consumo de trigo. Então, a gente tem, além do glúten, a gente tem o ácido fítico, que é um antinutriente. Aí tem o glúten é uma toxina. E tem outras toxinas em outros alimentos, tem outros antinutrientes, né? Um desses nutrientes é o ácido fítico. O ácido fítico, ele previne a absorção dos nutrientes no intestino. No caso, o intestino vile, que é a parte do intestino que absorve os nutrientes. Então, no intestino vile, o ácido fítico previne a absorção de outros nutrientes. Alimentos com ácido fítico são grãos leguminosos. Por isso que a paleo também não favorece o consumo desses alimentos. Não é que proíbe, não é que nossos ancestrais nunca consumiam, mas eles tinham uma disponibilidade baixa desses alimentos. Não era a base, não formava a base da dieta dos ancestrais. E, com certeza, em excesso pode ser um problema, ácido fítico pode ser um problema do ser humano. Até as oleaginosas, né, que são tão saudáveis, elas têm antinutrientes e ácido fíticos, né? Por isso que, às vezes, é melhor comer elas tostadas ou deixar de molho na água para desativar os inibidores de enzimas digestivas, para melhorar a digestão e para também diminuir a quantidade de antinutrientes, como o ácido fítico. E então, sempre um pouco, né? E só para lembrar, não é para comer igual pipoca, sempre um pouquinho. Sim, quantidades moderadas, ácido fítico não é um problema de jeito nenhum. Tem outros antinutrientes piores, como o glúten, tem as lectinas, que são proteínas dos alimentos, como feijão, como leguminosas, como amendoim também. Amendoim é uma leguminosa, não é uma oleaginosa, embora muita gente pense o contrário. Lectinas, elas atravessam a barreira intestinal, elas se unem às bactérias, atravessam o tecido epitelial. O tecido epitelial é a camada celular que protege o intestino. Então, eles atravessam as células intestinais, entram no sangue, causam inflamação no próprio intestino. Quando entram no sangue, elas podem atingir o sistema nervoso e prejudicar a atividade cerebral. Né? Então, por muitos, inclusive o Cordain, que é o Loren Cordain, que a gente falou outra vez, que é o cientista, o pai da dieta paleolítica, né? Um dos fundadores da dieta paleolítica. Ele que trouxe à tona esse conceito das lectinas, dos antinutrientes, e fez muita pesquisa em cima disso. E eles chamam as lectinas, essa proteína dos alimentos nocivas, de cavalo de Troia. Vocês assistiram um filme do Brad Pitt, Cavalo de Troia? Elas se unem às bactérias, atravessam a barreira intestinal e chegam nos neurônios. Elas prejudicam a bainha de mielina, que é uma fibra isoladora nos neurônios que conduz à transmissão sináptica, transmissão elétrica entre um neurônio e outro. Então, você prejudica os neurônios, impede a transmissão deles. Isso aqui, nutrientes bons para o cérebro, como óleo de peixe, tudo previne. E uma dieta com menos lectina é importante para estar prevenindo esse tipo de coisa. Inclusive, tem sido estudada pela doutora Terry Walls, que ela teve esclerose múltipla. Esclerose múltipla, uma hipótese que criaram é que as lectinas estão por trás aí todos esses nutrientes estão por trás aí do desenvolvimento da esclerose múltipla, junto com, obviamente, com a inflamação crônica de baixo grau constante. Inflamação constante com o consumo de tudo que a gente come hoje em dia. Não, e ligado até à depressão, né? Desde problemas digestivos até depressão. E, Caio, como que uma pessoa que está nos ouvindo agora pode ter algum indício que ela está com problema na flora intestinal, que ela deve ter maior cuidado com isso, escolher melhor os alimentos? Que características que ela pode estar apresentando que indique um problema? Bom, qualquer doença inflamatória, artrite reumatoide, qualquer dor no corpo pode estar relacionado aí a esse excesso de inflamação crônica de baixo grau, de fato está relacionado. Então, o que acontece? As toxinas dos alimentos entram no sangue devido à maior permeabilidade intestinal. O que acontece? Vou explicar mais detalhes. O glúten, por exemplo, antinutrientes, eles regulam a produção de zonulina. Zonulina é uma proteína do intestino que regula a permeabilidade intestinal. Ela alarga a distância entre as células epiteliais, as células do intestino. Então, na desregulação da zonulina causada por alimentos ofensores, substâncias ofensoras, vai estar favorecendo aí uma maior permeabilidade intestinal, uma maior passagem de toxinas para o sangue.
Então, começa com a preservação da integridade intestinal. Daí entra a questão das bactérias boas, dos pré-bióticos, das fibras, dos probióticos e alimentos anti-inflamatórios, que vão combater a inflamação a nível celular em si, e a endotoxemia. A endotoxemia é o envenenamento causado por as toxinas no intestino. Então, tem o nome para isso, é endotoxemia, que a gente precisa preservar com toda essa... Bom, daí chega um ponto que eu ia chegar, a mímica molecular. Mímica molecular é quando o sistema imune do corpo começa a... Doença autoimune, né? A doença autoimune é justamente isso, o sistema imune do corpo, as células brancas, que você vê lá nos exames, os leucócitos, etc., elas atacam as células do próprio corpo. Daí que você tem as dores, a inflamação localizada, que é o sistema imune combatendo o seu próprio corpo. Ele deveria estar combatendo as toxinas, mas ele está combatendo o seu próprio corpo. E traduzindo assim para o português leigo que a gente está falando, alguns alimentos deixam o nosso intestino permeável. Daí passa cocô para dentro de você, que era para ficar lá dentro. E daí a sua flora intestinal não tá boa, tudo, e dá uma merda, literalmente, né? É horrível. Isso afeta o humor também. Você pode ter um supercrescimento bacteriano, que é o SIBO, que é o excesso... Isso é mais devido ao excesso de carboidratos, de polissacarídeos. Uma dieta muito rica em carboidrato pode estar favorecendo ao supercrescimento bacteriano, que isso é o excesso de bactérias ruins, nocivas, no intestino devido a um consumo alto de carboidratos, no caso, uma classe específica de carboidrato que chama FODMAPs, que é frutooligosacarídeo, no caso ruim, que vem aí de grãos, de produtos refinados. Aqueles carboidratos processados, bolachinhas, bolos, tortas, etc., eles podem levar ao supercrescimento bacteriano, que esse é um problema intestinal. Tudo está relacionado ao intestino, né? O intestino, todo mundo sabe que está muito relacionado ao nosso humor, ele produz serotonina, você falou quais são as substâncias, ele influencia totalmente nossos processos metabólicos e produz serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, neuromodulador, hormônio, que está em diversas células do corpo, no cérebro, no intestino, e o intestino descobriram que o intestino produz mais de 80% de toda a serotonina do corpo. Serotonina é esse hormônio do bom humor. E a gente produz... Olha só que interessante, Caio. Esse conceito, apesar de não saberem, é tão antigo que quando fala que uma pessoa está enfesada, é que ela está brava, mas ela vem num negócio cheio de fezes. É problema no intestino, quando está com constipação, quando está com inchado, atinge o humor. Então, essa palavra enfesada, que os antigos já falavam, é exatamente com relação a problema no sistema digestivo, que afeta o humor. Com certeza, a diarreia afeta totalmente o nosso humor. Graças a Deus eu não tenho diarreia, é muito raro. De qualquer um, né? Qualquer um. A constipação também afeta o humor, certo? A gente precisa ter uma certa regularidade para ir no banheiro e esses prebióticos, esses probióticos ajudam muito na constância das evacuações. Todo esse processo aí. Então, numa perspectiva mais ampla, as bactérias no intestino têm se transformado ao longo das últimas décadas a nível global. Então, há menos bactérias boas e mais bactérias ruins nas sociedades modernas que consomem todos esses alimentos, né? E os grãos, alimentos processados, cheios de toxinas, substâncias químicas, prejudicam a saúde intestinal, e as fibras promovem a saúde intestinal, certo? Promovem... Então, resumindo, a nossa dieta, a dieta moderna está matando as bactérias boas, está aumentando as bactérias ruins. Né? Exatamente. Então, você perguntou no começo quais são exemplos de... Você citou, né, o seu probiótico, aí eu vou falar um pouco dos meus probióticos, não só que eu tomo, mas que eu conheço. São os pré-bióticos, em primeiro lugar. Psyllium husk, esse é um que é uma fibra solúvel e insolúvel, é uma fibra muito eficaz na evacuação, promove uma evacuação mais frequente, e muita gente recomenda, muitos profissionais recomendam aí 1 a 2 colheres de sopa por dia. Isso já é o suficiente, é uma fibra muito potente, as pessoas já sentem na hora a diferença. É muito importante para quem é constipado, seja qual dieta que for. Esse fibra, devido à sua consistência pegajosa, ela não é boa de ser consumida diretamente na boca, porque ela vai grudar tudo. Você pode até se engasgar e não respirar. Nossa Senhora, Na primeira vez eu engasguei e fiquei até assustado. Não, tem que misturar com água, misturar com comida.
ou comprar em cápsula. Cápsula é uma opção também. E tem outras fibras como a goma acácia, que alguns estudos, tive acesso a alguns estudos que relacionam ela a um melhor perfil de bactérias, a fibra da maçã e a inulina, que você falou também. A inulina é um fruto oligosacarídeo que é encontrada em alguns açaís, cebola, alho. Cebola e alho é sensacional. É alimento anti-inflamatório que é bom para todo mundo, inclusive quem segue a dieta low carb. Né? Um pouco de cebola é low carb, alho é low carb, e são super alimentos. Como eu falei, a batata Yacon é muito, muito rica em fruto oligosacarídeo. Então, vegetais em geral, de todos os tipos. Tem um que você não comentou, que faz muito sucesso na culinária, nas meninas que gostam de fazer as receitas paleo, que é a biomassa de banana verde. Biomassa, eu ia falar, eu esqueci, ela também tem sido relacionada a um bom perfil de bactéria intestinal. Excelente. E os probióticos, né? Os probióticos você citou aí, bifidobactéria e o lactobacillus, que tem no iogurte, que todo mundo já ouviu falar desde criança, né? Algumas propagandas aí que, de lactobacillus vivos. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Eu fiz um videozinho no meu Instagram, que eu estava com a minha família no Carrefour. Eu até brinquei. Vocês acham que eles querem a minha opinião ou me chamaram para carregar sacola? Mas lá, a minha irmã, ela começou a perguntar sobre iogurte. E tem uma marca maravilhosa que eu mostrei no meu Instagram, que não tem nada de bruxaria, nada extremamente natural. E eu fiz propaganda, mostrei. E daí ela passando, ela pegou, não, mas esse Yakult tem lactobacilos vivos. Eu falei, isso é açúcar puro, pode ter o que tenha, mas isso é muito açúcar, né? Então, muito, assim, muito. É aquilo que eu... tem muito açúcar. E lactobacilos... Então, pode falar. Então, assim, às vezes você vê uma coisa, nossa, isso aqui tem isso. Não, mas tem que ver tudo que tem, né? Não só uma parte. Eles injetam um ingrediente, colocam um ingrediente bom no meio de 20 ruins, péssimo. E a propaganda é sobre o ingrediente bom só, né? Isso, resumindo, come comida de verdade, não seja enganado pelos rótulos dos alimentos, que muitas vezes são enganosos. Então, o lactobacillus, ele é um probiótico muito bom, está relacionado à saúde intestinal e a uma saúde geral, nos estudos comparando pessoas saudáveis com não saudáveis, tá? Mas o lactobacillus representa um perfil muito pequeno das bactérias intestinais. Então, para muita gente, uma dieta rica em probióticos está relacionada a consumir laticínios só, laticínios fermentados, como o iogurte, de fato, muita gente não sabe, mas o queijo é um laticínio fermentado, então ele também promove a produção de bactérias boas. Mas o lactínio é uma parte só das bactérias boas. Então, a gente tem uma variedade muito maior do que os lactobacilos e bifidobactéria. Bifidobactéria é uma questão mais relacionada à saúde ancestral, que nossos ancestrais, nossas populações tradicionais estudadas ao redor do globo têm produzido bastante. Mas não só a comida, né? Fatores do meio ambiente, eles influenciam nossa saúde. Saúde intestinal, ficar estressado, o hormônio estresse, cortisol, mata a flora intestinal saudável, ficar doente, né? Tem que tomar um antibiótico, como você falou, diarreia, vômito, elimina todas as bactérias boas junto com todos os fluidos aí. Então, eu sei que certamente, como você disse, em períodos de estresse, em períodos de doença, após esse período, você tem que tomar prebióticos e probióticos para melhorar tudo. Né? Então, tem os lactobacilos e tem a bifidobactéria. Esses são os principais probióticos. E tem eu falei, o butirato da manteiga, dos laticínios, que melhora vários marcadores biológicos de saúde, né? O colesterol, triglicérides, insulina, a própria insulina, a glicose em jejum, melhora os sintomas da constipação e tem sido relacionado a desfechos muito positivos para a saúde, inclusive a melhora na prevenção do câncer de colo, está muito relacionado, se escuta bastante, a manteiga, o butirato na prevenção do câncer de colo, quer dizer, populações que consomem fontes animais têm, em geral, que foi estudado, que foi reportado, um melhor perfil, uma maior saúde intestinal, prevenção do câncer de colo em relação a populações mais vegetarianas, na Índia, estudado no caso, em partes da Índia. E até mesmo sintomas de doenças graves, pode ser, além do câncer de colo, pode ser prevenido pelo consumo de butirato. Butirato é um fatty acid, né, um ácido graxo muito importante, que é produzido não só
se encontra a manteiga, mas ele é resultado da fermentação de prebióticos, de fibras no intestino. Bom, então Caio, para a gente fazer um wrap-up desse vídeo, que eu acho que foi muito interessante, bem legal, coma paleo e seja feliz. Caso você tenha alguma dificuldade de seguir tudo, preste atenção, alguma é uma fase que você está tomando antibiótico, alguma outra coisa que você tem dúvida, não está podendo, por um período, comer muitas fibras, muitas coisas. Existem suplementos muito bons que você pode daí ter uma alimentação direcionada, né? Uma alimentação funcional para você tratar da melhor forma a sua gut bacteria, né? Gut bacteria, flora intestinal. E é isso aí. O que mais você gostaria para fechar? Bom, coma comida de verdade. Uma variedade imensa de comida de verdade, de preferência com pouco amido se você quer perder peso. Pronto. Pronto, está resolvido. E se tiver mais dúvidas, comente, mande e-mail para a gente, que talvez a gente pode fazer até um vídeo só sobre dúvidas, né, Caio? Conforme a gente for falando de assuntos, sobre jejum, sobre flora intestinal, sobre cetose, a gente junta um monte de comentários que fizeram para a gente e faz um vídeo só de perguntas e respostas. O que você acha? Isso, vamos em frente. Estou aqui disponível. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas, entre em contato com a gente. Leiam nossos livros, né, que ajuda bastante, porque do que ficar pincelando tudo, que tem toda uma ordem cronológica. Tem o link do livro do Paleo aqui, do Caio, Emagrecer no Brasil, e o meu Pare de Gostar do que Te Faz Mal. E obrigado, até o próximo. Valeu, Caio. Valeu, Teco.